A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que aconteceu no continente europeu entre 1914 e 1918, e ocorreu por uma série de questões não resolvidas entre grandes potências europeias, e ficou muito conhecida em razão dos duros combates que aconteceram nas trincheiras. Se você gosta de vídeos motivacionais, acompanhe o meu outro canal, Alma de Leão, vídeos novos todas as semanas para te motivar e fortalecer no dia a dia. Te espero lá. As questões não resolvidas e as causas que originou a Primeira Guerra Mundial são muito complexas e envolvem uma série de acontecimentos que se arrastavam desde o século XIX. Rivalidades econômicas, tensões nacionalistas e alianças militares. De modo geral, as razões que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram disputas imperialistas, nacionalismo, alianças militares e corrida armamentista. Na questão imperialista, a perspectiva pode ser dada ao temor do crescimento da Alemanha, que gerou em países como Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX, e logo depois, lançaram-se em busca de colônias para sua nação. Imediatamente isso chamou a atenção da França, que via seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento da Alemanha. A questão dos nacionalismos envolveu diferentes países. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo. Esse movimento nacionalista servia como assistência ideológica para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial no começo do século XX. O pangermanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois a Alemanha pretendia colocar-se como a força econômica e militar predominante da Europa. Tá gostando do vídeo? Deixe um like. Na questão nacionalista, havia a desafronta por parte da França. Essa questão envolvia o sentimento de indignação que existiam nos franceses, a respeito do resultado da Guerra Franco-Prussiana, conflito que ocorreu entre Prússia e França em 1870 e 1871. A derrota francesa foi vista como humilhante, principalmente por dois motivos: a rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda da Alsácia-Lorena. Após o fim da guerra, a Prússia se autoproclamou como Império Alemão. A questão nacionalista mais difícil envolvia os Balcãs, região no sudeste europeu. No começo do século XX, os Balcãs eram quase totalmente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e grupos separatistas que existiam em seu país. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria na disputa ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e, por isso, queriam incorporar a Bósnia ao seu território. A Bósnia era parte da Áustria-Hungria desde 1908. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo, ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Tendo em vista toda essa tensão e rivalidades, as nações europeias firmaram alianças militares, que acabou sendo definido da seguinte forma: a Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França. E a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de colaboração militar caso um país fosse atacado por outro país. Por fim, toda essa tensão deu a garantia para todos os países e chefes de Estado na Europa de que a guerra era apenas uma questão de tempo para acontecer. Por esse motivo, os países europeus iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo de se fortalecer para o conflito que era iminente. O que faltava para que a guerra tivesse seu início era um motivo, que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi vista como uma provocação e colocou em movimento grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e Bósnia.
O resultado da visita do arquiduque foi que um dos membros nacionalista bósnio chamado Gavrilo estava armado de um revólver. Ele foi à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia e abriu fogo, matando os dois. A consequência desse assassinato foi uma crise política muito grave, que ficou conhecida como Crise de Julho. Como não houve uma saída diplomática para a Crise de Julho, o desfecho final foram declarações de guerra acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, os russos declararam guerra em defesa da Sérvia. Alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e, no dia 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. A Itália fazia parte da Tríplice Aliança, mas recusou-se a entrar na guerra quando ela começou. Em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente. Não se esqueça de se inscrever no canal e não perca as novidades e os vídeos novos. Com toda a certeza, a Primeira Guerra Mundial não só teve o envolvimento desses países, pois várias outras nações entraram na guerra. No lado da Entente, países como Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até mesmo o Brasil entraram no conflito. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos e estados clientes, como o Sultanato de Darfur. Os combates da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram no continente europeu. Na Europa, destacaram-se a Frente Ocidental, em que os alemães lutaram contra franceses e britânicos, e a Frente Oriental, em que os alemães lutaram contra sérvios e russos. Durante a guerra, houve também batalhas no Oriente Médio, isto é, nas regiões que estavam sob domínio do Império Otomano. A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em dois grandes períodos. O primeiro período ficou conhecida como Guerra de Movimento e aconteceu entre agosto e novembro de 1914. Segundo período, ficou conhecido como Guerra de Trincheiras e ocorreu entre 1915 e 1918. Do primeiro período da guerra, destacou-se o plano alemão de invasão da França pelo território belga, o chamado Plano Schlieffen. Esse plano foi elaborado pelo conde Alfred von Schlieffen e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e tomar Paris, a capital da França. Poucos meses depois que os franceses conseguiram impedir os alemães de tomar Paris, iniciou-se a segunda fase da guerra, caracterizada pelas trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes, a distância entre uma trincheira e outra era muito pequena. O espaço entre as trincheiras era conhecido como Terra de Ninguém, e era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo o que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que tropas inimigas aproximavam-se. Durante a Guerra de Trincheiras, foram utilizadas pela primeira vez armas químicas. Os alemães inicialmente utilizaram gás clorídrico, que, com o tempo, também passou a ser utilizado por franceses e britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi substituído pelo gás mostarda. A respeito dos horrores da Guerra de Trincheiras travada na frente ocidental, milhões de homens ficavam uns diante dos outros nos parapeitos de trincheiras, barricadas com sacos de areia, sob as quais viviam com ratos e piolhos. De tempos em tempos, seus generais procuravam romper o impasse. Dias e mesmo semanas de incessante bombardeio de artilharia, amaciavam o inimigo e o mandavam para baixo da terra, até que no momento certo levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente protegido por rolos e teias de arame farpado, para a terra de ninguém, cheias de crateras de granadas inundadas de água, tocos de árvore, lama e cadáveres, e avançavam sobre as metralhadoras, que os aniquilavam. Na frente ocidental, destacaram-se batalhas como Verdun e Somme, em que a luta nas trincheiras causou a morte de milhões de soldados de ambos os lados. Na frente oriental, os alemães conseguiram impor grandes derrotas aos russos em batalhas como a de Tannenberg, garantindo grandes conquistas territoriais.
A violência da guerra também foi destacada durante os duros combates que aconteceram na Sérvia. No Oriente Médio, destacou-se a perseguição que o Império Otomano promoveu contra os armênios, o que levou ao genocídio armênio. A Primeira Guerra também registrou combates aéreos e uma disputa feroz entre alemães e britânicos no mar. Em 1917, os Estados Unidos, liderados por Woodrow Wilson, entraram na guerra quando uma embarcação britânica foi atacada por alemães, causando a morte de centenas de americanos. Nesse mesmo ano, os russos, enfraquecidos por inúmeras derrotas e por uma crise econômica, retiraram-se da guerra, e a Revolução Russa firmou o socialismo no país. A Primeira Guerra Mundial terminou com o resultado da queda das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria-Hungria e Império Otomano renderam-se, restando apenas a Alemanha. O Império Alemão, enfraquecido pela guerra, também se rendeu após uma revolução acontecer no país e levar ao fim da monarquia alemã. Aqueles que implantaram a república no país, os social-democratas, optaram por um armistício para colocar fim à guerra após 4 anos. Como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919, o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu no mesmo local onde os franceses haviam assinado sua derrota em 1871. Dessa vez, os derrotados eram os alemães, que assinavam um tratado que impunha termos terríveis à Alemanha. Os alemães perderam todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Foi obrigada a pagar uma multa extremamente pesada, que levou o país para uma crise econômica inimaginável, jamais vista na sua história. Suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. Os duros termos do Tratado de Versalhes é vista pelos historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento e crescimento do nazismo. O fim da Primeira Guerra Mundial também marcou a reconfiguração do mapa europeu. Por causa do esfacelamento do Império Alemão, Austro-Húngaro e Otomano, diversas novas nações surgiram, como Polônia, Finlândia e Iugoslávia. Os duros termos que os franceses e britânicos impuseram à Alemanha foram vistos pelos historiadores como paz punitiva. O objetivo era enfraquecer a Alemanha de tal maneira que outra guerra do tamanho da Primeira Guerra Mundial não acontecesse. Como todos nós sabemos, os britânicos e franceses fracassaram nesse objetivo, já que 20 anos depois, teve início uma nova guerra na Europa, a Segunda Guerra Mundial. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Obrigado! A loja Thabel é uma loja especializada em vendas em botas e equipamentos de aventura, com grandes variedades de produtos nacionais e importados, voltadas para produtos de alta performance para práticas ao ar livre. A marca se constrói a cada dia desenvolvendo e comercializando botas para uso de alta performance. A loja Thabel confia e apoia o canal Falando de Histórias Mundiais.